hit the recording button, okay? Well, so hello everyone. As I was telling you, in today's lesson, we are gonna focus on this page here, page 58, okay? There is a very interesting exercise, which is a listening exercise, okay? And in this exercise, we have some expressions and phrases which are kind of interesting. This is the reason why I consider this exercise kind of interesting. So pay attention to the pictures you have here. Can you see you have three different situations? You have here in situation one, a teacher, okay? And she's talking to these students here. Can you see? She is behind them, okay? Because she is taking them back to the classroom. They were during the break, they were playing, okay? And now it's time to go back to class, and she is taking them to class again, okay? Now pay attention to situation letter B, letter number 2. This is the inside of an airplane. Can you see? You have here the passengers, and then you have here two flight attendants. Have a male flight attendant and a female flight attendant, and they are talking, okay? And then here you have a man, and he is talking to his public, to his audience. He's talking to the audience, but can you see there's just one person listening to what he's saying, and a dog, okay? He is asking for votes, okay? Well, so the first thing we're gonna do is read the texts we have here. The first one is a conversation. So I need 2 volunteers to read this conversation here. Who wants to be my 2 volunteers? I can do it. Juliana e Nicole, foi isso que eu ouvi? Yes, so Juliana, you are gonna be A, and Nicole, you're gonna be person B, okay? Okay. You can start, girls. Pode começar? Yes, please. We ahead of schedule. Yes, hopefully we'll be there before dinner. Oh, yes, I think so. In fact, we may even be early. Well, that's okay. If we have got some time before dinner, we can go to the gym. The gym? I'd rather find something to do in the mall. Okay, thank you, girls. So pay attention to what you have to do. Take a look at exercise 1. Read and match the conversations A to C with the pictures 1 to 3. So which situation here from 1 to 3 can you match with this conversation here? Where is this conversation taking place? Who is talking here? 2. 2, exactly. This is the conversation between the flight attendants, okay? They are, as you can see here, they are talking to each other, and this is the conversation that they are having, okay? So let's analyze their conversation. Pay attention to this phrase here, ahead of time. Can you see here, audio? We are ahead of time. Ahead of time means that something is happening earlier than expected, okay? Earlier than expected or earlier than planned. So in Portuguese, we usually translate ahead of time usando a palavra adiantado. Olha só, we are ahead of time, nós estamos adiantados. They are talking about the time in which the plane is gonna land, ok? O avião vai acabar pousando antes do horário previsto para pouso.
então eles estão adiantados. This is the idea, ok? Havia uma previsão, um planejamento, and they are arriving earlier than planned. They are gonna arrive at the airport of destination earlier than planned. So they are ahead of schedule, ok? Ao pé da letra, ahead é na frente e schedule é agenda, né? Então é adiantado. Anotem aí, tá bom? Eu vou até anotar aqui, ó. Adiantado. Nós estamos adiantados. Bom. And then the other flight attendant responds. He said, yes, hopefully we'll be there before dinner. Esse there aqui is referring to the destination, okay? The place where they are headed to. So hopefully is another very interesting word. It means tomara, okay? Tomara que nós tomara que nós cheguemos lá before dinner. Olha, antes do jantar. Oh, yes, I think so. Eu acho que sim, né? Acho que sim o quê? We are gonna arrive there before dinner. In fact, we may even be early. Well, that's okay. If we have some time before dinner, we blah, blah, blah. The gym, now I wanted to show you, I want you to pay attention to this other phrase here. The gym, a academia, tá vendo? Um dos flight attendants disse assim, ó, se a gente chegar, né, antes do jantar, we can go to the gym. Nós podemos ir à academia. And then the other, the gym, I'd rather find something to do in the mall. So the other flight attendant doesn't want to go to the gym. He or she wants to go to the mall, ok? The shopping mall. Mas o que é I'd rather? Olha só. I'd rather means the same thing as I prefer, okay? I prefer. So he or she doesn't want to go to the gym. I am saying he or she because I don't know who is talking here, okay? I don't know whether this is the woman or the man. So, esse eu pode ser o homem ou pode ser a mulher, né? I'd rather eu prefiro find something to do in the mall, encontrar algo para fazer no shopping. So, I'd rather is the same as I prefer, and this D here is the contracted form of would, ok? Na verdade, a expressão é would rather. So, would rather significa preferir algo a outra coisa. Tudo bem? Bom, so that's it, okay? Now, let's move on to letter B. Alessandra, can you read the letter B for us? The entire text. Okay. Letter B. The Global Earth Party will put the environment at the top of the agenda. We've asked the same question repeatedly. When will the government do something about global warming? We don't have much time left. We need to act now. Vote for the Global Earth Party today. Okay, thank you so much. So as you can see here, guys, someone is asking for votes, okay? And as you can see here, it's obviously this man. Can you see? We have here, vote, Global Earth Party. What's the translation of the word party in this context here, Alessandra? The Global Earth Party. Partido? Partido, perfect, okay? So as you all know, party can be festa, but in this setting here, in this context, the best translation is partido, okay? And the name of the partido, of the party, is Global Earth Party, Partido da Terra Global, okay? So the Global Earth Party will put the environment at the top of the agenda. Ó, esse partido aí vai colocar a questão, né, relacionada ao meio ambiente at the top of the agenda. So pay attention. Put something at the top of the agenda literalmente quer dizer
por algo no topo da agenda, né? But you can understand it as establish this item as a priority, okay? So when we put something at the top of the agenda, we are establishing that something as a priority, okay? Bom, moving on, we've asked the same question repeatedly. Nós fizemos a mesma pergunta repetidas vezes. Qual foi a question? When will the government do something about global warming? Quando que o meio ambiente, aliás, quando que o governo vai fazer algo a respeito do global warming, do aquecimento global? We don't have much time left. Nós não temos muito tempo sobrando. You can translate this sentence using the verb restar, okay? Ou sobrar. So, for example, my first translation was we don't have much time left. Nós não temos muito tempo sobrando. So, I translated the word left com a ideia de sobrar. But we can also translate it with an adaptation into Portuguese by using the verb restar. I could say something like nós não nos resta muito tempo, tudo bem? Ó? Não nos resta muito tempo, ok? Eu tô falando isso por causa dessa palavra left, tá, pessoal? Se ela não estivesse aqui, we don't have much time quer dizer simplesmente nós não temos muito tempo, ok? But the word left here is here to emphasize that our time is running out. Olha só. Our time is running out. Running out significa acabando, ok? Our time is running out. Our time is running out. Samuel, Oi. eu posso traduzir então como nós não temos tempo a perder? Não tem essa ideia do a perder aqui, Juliana. Literalmente não, tudo bem? Você até pode fazer uma mega adaptação, assim, porque é um contexto político. Ele tá aqui todo animado nesse discurso dele, tá vendo? He's very excited here. Seria a adaptação, quase que uma extrapolação, na verdade, porque você está inserindo no texto algo que não foi dito, tudo bem? Esse a perder. But em português, a gente usa o a perder para dar ênfase também, né? Se você pensar por esse lado, Ju, it's okay, tá bom? Mas eu só tô falando assim, que o ideal é usar o sobrar e o restar because of the word left, tá bom? Of the word left. Mas foi por causa do left que eu pensei em perder, entendeu? Tá, mas não, tá bom? Não relaciona o left ao perder, não, ok? Ok. Relaciona o verbo left ao que eu falei, ao verbo restar ou sobrar, tá bom? Entendeu? Juliana? Yes, entendi, Okay. thank you. So, we need to act now. Olha só, nós precisamos agir agora. Se você pensar nessa frase aqui, João, we need to act now, até faz sentido você pôr um a perder, não? Nós não temos tempo a perder. É o que eu falei, por causa da paixão envolvida na fala dele, é isso que eu tô falando, tudo bem? Você até pode pôr o a perder por uma questão de ênfase, mas o que eu estou dizendo é que essa ideia de a perder não está literalmente dentro do texto, ok? Bom, vote for the Global Earth Party today. Tá vendo? He's asking for votes, ok? He wants votes. Ele quer votos, tá bom? Moving on to letter C. Take a look. This is the situation in which you have the teacher, and she, as I told you, she is taking her students, her pupils, back to classroom, okay? Well, who is here? I don't know who is here. We have Juliana, Alessandra, and Nicole, right? So, do I have any volunteer? Can I have any volunteer to read this other Eu posso conversation? ler. Teacher, we have Alexandra. Alexandra? Okay, so Alexandra, Juliana and Alexandra. Juliana, you are gonna be letter C, okay? Letter C is the teacher. Alexandra, is your microphone working?
Tudo bem, Sim, Alexandra? oi, So, tá me Alexandra, ouvindo? yes, perfectly well. Alexandra, you're going to be letter D, okay? Ok. So, Juliana, can you start? Yes. Come on, guys. Stop running. Okay, one by one. Ruben, stop pushing. Let's go back to class. But we didn't have time to finish our game. Yes, I know. Time goes very quickly when we are having fun, but we have work to do. Okay, thank you so much, girls. So, the teacher starts by saying, come on, guys, né? Vamos lá, pessoal. Stop running, ó. Parem de correr, ok? One by one. Tá vendo? Ela tá tentando organizar ali a situação, ó. One by one, um de cada vez. Aqui ela disse literalmente um por um, né? A gente traduz assim, ó, um de cada vez. Ruben, stop pushing. Ó, Ruben, para de empurrar. O Ruben devia estar empurrando alguém aí, ó. Ruben, stop pushing. Let's go back to class. Vamos voltar para a aula. Aí o menininho fala assim, ó. But we didn't have time to finish our game. Mas a gente não teve tempo de acabar o nosso jogo. Yes, I know. Time goes very quickly. Time goes very quickly significa o tempo passa muito rápido, tudo bem? O tempo passa muito rapidamente when you're having fun, but we have work to do. Mas nós temos afazeres a fazer, né? Nós temos trabalho para fazer. Então vamos lá. Pay attention. This exercise is kind of interesting because you have to replace all these expressions and phrases which are underlined with these expressions here, okay? And these expressions here will make explicit the meaning of these underlined phrases. So let's check the expressions we have here. Pay attention. Letter A, we are running out of time. We are running out of time nós estamos ficando sem tempo, ok? Ao pé da letra é isso, but pay attention, olha. I'm gonna talk a little bit about the verb run out of something. Run out of something is a phrasal verb, okay? And as a phrasal verb, you can't understand it literally. So run out of não é correr para fora de, ok? Run out of is ficar sem alguma coisa. But we don't usually translate it like this, okay? I am just telling you that run out of é ficar sem, para vocês entenderem literalmente o que é, ó. We are running out of time, nós estamos ficando sem tempo. But usually translators translate it in a different way. They say, o nosso tempo está acabando. Ó, o nosso tempo está acabando. Porque se nós estamos ficando sem o tempo, é porque o tempo está acabando, ele está se esgotando, ok? I'm going to give you other examples so that you can understand what I am trying to point out here, okay? So pay attention. Imagine that we are talking about the supply of toilet paper that we still have, okay? Supply é o abastecimento, a quantidade de toilet paper that we still have. So imagine that o nosso papel higiênico está acabando. Então olha só a frase. Take a look at the sentence. O papel higiênico está acabando. Pay attention. Some students would translate this sentence by saying something like, pay attention, the toilet paper is... Aí vem o verbo acabar. O aluno pensa assim, pay attention. Bom, acabar é finish. É o verbo que eu aprendi lá no Basic. Finish é acabar. Pay attention. Tem muitos alunos que fazem assim, pessoal. The toilet paper is finishing. Oh, the toilet paper is finishing. But pay attention. In English, they don't say like that. Okay? They don't say is finishing.
okay? In English, we don't use the verb finish for situations like this, in which we are talking about the supply of something. In English, we use the verb run out of, okay? So you can say, for example, the toilet paper is running out, ponto, sem o of, ok? O toilet paper está acabando. Or you can say, we are running out of toilet paper. We are running out of toilet paper. Então, quando eu falo assim, é como se eu estivesse usando a tradução ficar sem, ó. Nós estamos ficando sem papel higiênico. Mas mesmo assim, os tradutores traduzem assim, ó. O papel higiênico está acabando. We are running out of toilet paper. We are running out of toilet paper. O papel higiênico está acabando. Então, tá vendo que começa-se a tradução pelo papel higiênico e não pelo nós? Another example, olha. Imaginem que eu esteja falando de toothpaste. Pasta de dentes, ok? Ó, creme dental. Toothpaste. Nicole, how would you say... O creme dental está acabando, nós precisamos comprar mais. Could you translate these two sentences into English for us, Nicole? Oh, first sentence. O creme dental está acabando. How would you say that? We are running out of toothpaste. Perfect. Tá vendo, pessoal? Ó, we are running out of toothpaste. É como se a Nicole tivesse falado, nós estamos ficando sem pasta de dente, sem creme dental. Aí, a outra frase seria como, Nicole? Nós precisamos comprar mais. We need to buy some more. Yes, we need to buy some more. We need to buy some more. Tá vendo, pessoal? É possível, professor, eu fazer que nem você fez a primeira frase, tipo, só com running out, falar assim, ó, the toothpaste is running out. Yes, it's possible, tá bom? It's perfectly possible. Então, pay attention to that, ok? For example, minha paciência está acabando. I can say, my patience is running out. Or, I am running out of patience. Teacher, Ok. eu já ouvi em filmes e séries, my patience is running thin. Também tá certo? Yes, running thin, assim? Yes, Yes. thin, like magro. This is possible too. This is an idiom. Run out, or run out, Nicole, é um phrasal verb. Phrasal verb, verbo frasal, né? E quando run out vai no final da frase, o of fica omitido. A gente não fala, ó, por exemplo, minha paciência está se esgotando, ó. Ou então assim, ó, o tempo está se esgotando, ó. Time is running out. Time is running out. O tempo está acabando, o tempo está se esgotando. Tudo bem? A gente não põe o of aqui no final. Beleza. Só que você também pode usar o running thin. E running thin, Nicole, diferentemente de run out of, é um idiom. É uma expressão idiomática. Tudo bem? Que tem o mesmo sentido de acabar. Tá bom? Entendi. A diferença é só de categoria mesmo, tá bom? Um é phrasal verb, o outro é expressão idiomática. Bom, I hope you could understand that. I was just talking about the phrasal verb running out because you have it here. We are running out of time. Nós estamos ficando sem tempo, ou o tempo está acabando, ok? Bom, you have to replace these underlined phrases here with these expressions. So where do you think I could include this sentence here? 6. 6? Yes, we don't have much time. Can I say very, very simple, okay? Eu vou tomar o tempo de escrever ali, pessoal, só porque eu vou fazer uma outra coisa depois ainda. So, running out, just a moment, bear with me, running out of time. Tá bom? Let me change the color of my pen here. I'm going to use the green color. So, this
one is here, number 6, ok? Number 6. Vou deixar aqui. Bom, moving on. The next one we have is... Eita. Bom, here, letter B. We are making good time. We're making good time. We're making good time, ao pé da letra, quer dizer, nós estamos fazendo um tempo bom, né? Nós estamos fazendo um tempo bom. But this expression here, make good time, is often used by flight attendants when they mean that they are going to arrive earlier than expected at the place of destination, okay? So, making good time significa traveling faster, traveling faster faster than expected. Estamos viajando mais rápido do que seria o normal, então a gente vai acabar chegando mais cedo mesmo, tá bom? Understand it as traveling faster, and for this reason, arriving at the point of destination earlier than expected, okay? Well, with this idea in mind, where should I use this sentence here? What's the number here, guys? Number 1? Number 1, exactly. I helped you, right? I told you everything about it, so it was easy. A piece of cake to do this one here. Eu expliquei tudo porque eu sabia que ia ser um pouco difícil para alguns de vocês, tá bom? Porque olha só, é muito diferente, né? Se você traduzir ao pé da letra, we're making good time. Nós estamos fazendo um bom tempo. Na verdade, aqui é para substituir we are ahead of schedule. Nós estamos adiantados. So, we are making good time é a mesma coisa que nós estamos adiantados, tá bom? Nós estamos viajando rápido, tá bom? This is the idea. Moving on. Letter C. Have time to spare. Do you understand to spare? The word spare? Spare. Sobrando? Sobrando, exactly, Alessandra. Let me give you something to think about. Sabem o pneu chamado de step? O pneu step, ele é um pneu sobressalente, né? A gente fala em português pneu sobressalente. In English, they call it spare tire. Think about the idea of the word spare tire. Chama-se spare tire, they call it spare tire because it is an extra tire that you have and that you use only in case you need to use it, ok? Por isso que é spare, ou seja, tá ali sobrando. E aqui você tem essa ideia, olha, have time to spare é ter tempo sobrando, ter tempo de sobra. E aí, where should I use this expression here? Number 3? Number 3, just a moment. So, have time to spare, né? Have time to spare. Juliana said, I should use it here in number 3. Be early, né? Se você chegar antes, você vai ter tempo de sobra para fazer o que você quiser, tá bom? That's correct, Juliana. So, letter D. Time and time again. Time and time again is another way of saying that something is repeated. Where should I use it, guys? 5. Yes. Number 5. Number 5, time and time again. Ok. So, time and time again quer dizer repetidas vezes. And in the text, they used the adverb repeatedly with this same idea, okay? So, this is here, time and time again. And then you have one at a time. Where should I use this expression here in the text? 7. 7, perfect. So, one at a time. Quer dizer a mesma coisa que one by one, né? Um de cada vez. Moving on. In time for. Em tempo de. Ou em tempo para fazer alguma coisa. 2. Where should I use it? Number 2. Perfect. In time for, né? A tempo de. So, the person was not late. The person arrived earlier
And for this reason, the person is in time to do something. So before dinner or in time for dinner. Há tempo de jantar, né? Ó, in time for dinner é há tempo para o jantar. Bom, moving on, time flies. Flies here comes from the word fly, que é voar. But in English, we have this sentence which reads time flies, and it means the same as time goes very quickly. So time flies é tipo o tempo voa, né, no sentido de o tempo passa muito rápido, tá bom? In Portuguese, we also have uh, this this phrase. We also say in Portuguese o tempo voa, né? Bom, and then finally we have kill time, que é matar o tempo, né? Ficar sem fazer nada, aproveitar o ócio. Vamos lá. For the expression kill time can be used here, right? Number 4, find something to do in the mall. So if they are free, they can do anything they want. So if they are free, they can kill their time doing whatever they want to do. Okay, so this is the idea. Kill time should be used to replace find something to do. So why are you writing everything? Because now, guys, I am gonna play the audio, the original audio, and you will see that the original audio is not using the phrases which are underlined. No áudio que vocês vão ouvir tudo que eu já deixei em verde, tá bom? So pay attention to that. I'm gonna play the audio now. Track 1.48. A. We're making good time. Yes, hopefully we'll be there in time for dinner. Oh, yes, I think so. In fact, we may even have time to spare. Well, that's okay. If we have some time before dinner, we can go to the gym. The gym? I'd rather kill time in the mall. B. The Global Earth Party will put the environment at the top of the agenda. We've asked the same question time and time again. When will the government do something about global warming? We're running out of time. We need to act now. Vote for the Global Earth Party today. C. Come on, guys. Stop running. Okay, one at a time. Ruben, stop pushing. Let's go back to class. But we didn't have time to finish our game. Yes, I know. Time flies when you're having fun, but we have work to do. Okay, guys, so that was it. Can you see? This was the reason why I didn't play the audio before, because we needed to do exercise number 2 first before we started listening to the audio, okay? So that you could already see the correct expressions that we can use to replace the phrases which are underlined in the texts, okay? Well, so now we are gonna move on to the next page, page 59. I'm gonna erase my board and I'm gonna go and get the file for the other page, okay? File. Just give me some seconds, okay? So that I can get it. On the next page, you have the vocabulary extra. And this vocabulary extra here is kind of interesting too, because it will deal with confusing words, words that usually get students mixed up, words that usually confuse students, okay? And these words are, take a look, actually, currently, travel and trip, fun and funny, argue é discutir e discuss também é discutir, lose é perder e miss também é perder. So can you see, when do we use lose, when do we use miss?
When do we use argue? When do we use discuss? Sendo que elas têm a mesma tradução, ó, discutir e discutir. Borrow você pode traduzir como emprestar, e lend também é emprestar. Então, these are words which are kind of confusing for some students, okay? And this is a very good topic to discuss here in class. So let's start at the beginning, at the top of the page, okay? Because they already show you two words that usually confuse the students. The word job or jobs and the word work, okay? So pay attention. Pay attention to the title of this page here. Words that are sometimes confused. Well, you have here kind of an explanation telling you about the difference between work and job, but I don't think this is a very good explanation. But anyway, let's read it. Nicole, can you read this for us, this box here? Both or just the first Yes. one? Both of them, please. Okay. You can refer to what someone does in order to get paid as their work or their job. Do you find your work or your job interesting? What kind of work or job does he do? Work is an uncountable with this meaning, so it never has a in front of it, and it's never plural. He's looking for work. It's fascinating work. Has he found a job? She has had many different jobs. Okay, thank you so much, Nicole. So guys, I want you to pay special attention to this part here. Work is uncountable with this meaning. Qual é esse meaning que está falando aqui, ó? With this meaning. É o que está aqui em cima, ok? So pay attention. Here, you can refer to what someone does in order to get paid as their work or their job. So in Portuguese, we use the word trabalho, okay? Trabalho. But we can translate trabalho into English using both the word work and the word job, okay? So with this meaning, trabalho, work and job são intercambiáveis. Você pode trocar uma pela outra, tá bom? Tem o mesmo sentido. They have the same meaning, no sentido de trabalho, em sentido geral, tá bom? Vou pôr assim, ó. Pay attention, trabalho, em sentido geral, ok? Pode ser tanto work quanto job. But, tá vendo o exemplo aqui, ó? Tá vendo? Do you find your work or your job interesting? Ó, você acha o seu trabalho interessante? Tá vendo que foi usado work, mas também poderia ser usado job. Ó. Você acha o seu trabalho interessante? But pay attention, there are differences here, okay? They are kind of subtle in some cases, and in some other cases they are very, very different. So pay attention. Let's start with trabalho no sentido de emprego. Olha só. Pay attention, you have to use job nesse caso. Quando você pensa na profissão da pessoa, tá bom? Vou pôr assim, ó, emprego, barra profissão. Olha só. Just a moment. Quando eu pergunto para alguém assim, por exemplo, ó, qual é o seu trabalho? Tipo, no sentido de o que você faz da vida? In English, we ask, what's your job? What's your job? Ó, tá vendo? What's your job? What's your job é equivalente a what do you do? O que você faz da vida? Em que você trabalha? So, what's your job? Ou então, what do you do? Significam qual o seu trabalho? O que você faz da vida? Qual a sua profissão? So, pay attention. Nesse caso aqui, quando eu pergunto sobre a profissão da pessoa, it's impossible to use work. Eu não posso falar what's your work? What's your work? Ok? Então, quando eu uso a palavra trabalho no sentido de profissão, ok? Como eu disse aqui, é emprego ou profissão, you have to use the word job. Tudo bem? Job. Bom, isso
quando você pergunta sobre emprego usando a pergunta mesmo, o que você faz da vida. Mas olha só, e se eu estiver me referindo ao trabalho em si, aquilo que eu faço no dia a dia? Olha só, eu posso daí usar as duas, e é o que mostra o exemplo aqui, ó. Do you find your work or your job interesting? Você acha o seu trabalho interessante? Tá vendo? A pessoa pode estar se referindo ao emprego da outra, ou ao trabalho em si, ali na prática, no dia a dia, o que a pessoa executa, o serviço que a pessoa executa, tudo bem? Então, vocês podem entender também como serviço, na prática, as palavras work or job. Another very important point. Pay attention, olha. Deixa eu continuar aqui. You have, olha. Work is uncountable with this meaning, so it never has a in front of it and is never plural. Então, olha só. When I use the word trabalho no plural, ou empregos, por exemplo, ó, minha mãe tem 2 empregos. Minha mãe tem 2 trabalhos. Imagina um aluno falando assim, minha mãe tem 2 trabalhos. Quando o aluno fala, minha mãe tem 2 trabalhos, ele está usando a palavra trabalho no sentido de emprego, né? E, pay attention, será que é possível falar assim, ó, my mom has 2 works? There are many students who use the word work in the plural, but pay attention to the information you have here. Work is uncountable, and for this reason, it's never used in the plural. So you can't say works com o sentido de trabalho, assim. Então, for situations like this, you have to use the word jobs. So you have to say, my mom has 2 jobs, ok? 2 jobs. E se eu fosse falar, professor, tipo, minha mãe está procurando trabalho, ó, procurando trabalho. Ela está jobless, ela está desempregada, tá bom? Ela está procurando trabalho, Pay attention, this word trabalho tem o sentido de emprego, ó. Trabalho no sentido de emprego. Nesse caso aqui, como foi dito aqui em cima, em algum lugar aí, job e work são sinônimos, tá bom? Sinônimos. Então, você poderia falar de 2 formas a frase. I could say, my mom is looking for work. Ponto. My mom is looking for work. Or I could say, my mom is looking for a job. Pay attention to the difference here. Como work é uma palavra incontável, work doesn't take the article a in front of it. Então, quando você monta a frase, você não pode colocar um azinho aqui, tá vendo? Ó? My mom is looking for work, em geral. Não posso falar a work, um trabalho. But job is countable. A palavra job é countable, por isso que ela pode ser usada no plural ou no singular. E no singular, ela depende do uso do artigo. Você não pode simplesmente falar assim, olha, my mom is looking for job. My mom is looking for job. As palavras contáveis, quando usadas no singular, elas não podem estar desacompanhadas. Elas têm que estar sempre com alguma coisa ali, tá bom? Mesmo que não haja nada aqui, ó, na frase em português, ok? So, here, guys, work and job are synonymous. They have the same meaning, but you have to pay attention to the fact that work is uncountable, okay? Another very important point. So, attention. Pay attention. Eu acho que é uma informação boba para vocês, que já estão aí um pouco avançadinhos, né? But pay attention. Many students have a very basic problem involving the word work. They say something like this. Pay attention. You know that the word work can be a noun, pode ser um substantivo, que é o substantivo trabalho, ok?
But the word work can also be the verb trabalhar. Trabalhar, tá bom? Aí, olha só o que os alunos básicos às vezes fazem. Pay attention. Como eu falei para vocês, vai parecer uma coisa boba, mas eles fazem, olha só. A palavra work pode funcionar como verbo, mas a palavra job não pode funcionar como verbo. E tem aluno que fala assim, por exemplo, ó, eu não trabalho. Olha só o que o aluno faz, pessoal. I don't job, ponto. I don't job. Porque em algum momento os alunos aprendem, às vezes, que job é emprego ou trabalho. Eles pensam, bom, job também é trabalho. Aí eles vão e conjugam como se fosse um verbo, falando assim, I don't job. I don't job. In English, as I am telling you, we don't say I don't job. Porque job não é verbo. Não pode funcionar como verbo. It doesn't work as a verb, okay? The only word that works as a verb, in this case here, is the verb work. So the correct sentence, as you all know, is I don't work. I don't work. Tudo bem? Como eu falei, bem básico, but sometimes it's important to make it explicit, okay? Well, so now let's do the first exercise. This exercise here. You have to complete the sentences using job or jobs or work. So let's start. Juliana, can you read the first one? Yes. What kind of job or work does your father do? Perfect. So what kind of job or work does your father do? In this case here, sorry, let me correct it here. In this case, job and work have the same meaning, okay? São sinônimas. If you pay attention to the examples here, guys, take a look at this example here. What kind of work or job does he do? Tá vendo que essa frase aqui é praticamente a mesma que tá aqui, ó. What kind of work or job does your father do? A única diferença é que eles trocaram father por he, pelo pronome. Tudo bem? Bom, Juliana, you again. Can you do letter B? Yes. Is it easy to find job or work in your country? Yes, perfect. So it's the same, okay? The same. I'm gonna write like this, okay? Oh, it's the same answer of sentence A, okay? Letter C. Alessandra, can you do letter C and D for us? Okay. How many different part-time jobs have you had? Perfect. Can you see? Here, I have to use the word in the plural. Alessandra, how do I know that I have to use the word in the plural? Because of the how many. Perfect. How many is asking for something in the plural, right? How many é Yes. quantos, né? So I have to say how many jobs. And as I told you, work is never used in the plural. Pay attention. Com o sentido de trabalhar, de trabalho, tá bom? Porque olha só, pay attention. A palavra work, just a moment. The word work, pay attention, ó. Com o sentido de trabalho, is never plural, okay? Never used in the plural because it's uncountable. But work has other translations too. You can, for example, have, olha só, an work of art, uma obra de arte. Quando eu falo em work of art, eu estou me referindo a obra de arte. E eu posso ter one work of art, like an work of art, but I can also have works of art, uma escultura ao lado de uma pintura, por exemplo. Então eu tenho works of art dentro de um cômodo, por exemplo. Então pay attention, no sentido de obras,
obras, quando eu me refiro à obra de arte, tá bom? The word work can be used in the plural because it's countable. Entenderam o que eu tô falando? Ó? No sentido de trabalho, work is always singular. But when you have other translations, sometimes it can be used in the plural, okay? Moving back here, Alessandra, you are gonna do letter D and E, okay? So letter D, please. What time do most people start work in your country? So what time does most people start work? Start work é começar o trabalho, né? Iniciar ali o dia de trabalho. In this case here, guys, we only say start work. We don't say start job, ok? Então, olha só. Iniciar o trabalho é start work e sair dele lá no final da tarde, no final da jornada, é leave work. Leave work. São collocations, tá bom? Então, não pode usar job. Com o sentido de sair do trabalho. Agora, se for no sentido de abandonar o trabalho, tipo pedir demissão, a gente fala quit your job, né? Quit your job, porque você pede demissão do seu emprego ali, daquilo que você exerce como profissão, tá bom? É uma outra collocation, ó. You quit your job, você deixa, abandona, pede demissão do seu job. E a gente fala start work, leave work. Vocês têm que meio que memorizar as combinações, tá bom? Moving on. Alessandra, letter E. Have you ever been offered a job in a foreign country? Yes, a job in a foreign country. Alessandra, why can't I say have you ever been offered a work in a foreign country? Why is it impossible to use the word work here? Because of the A. Yes, perfect. Because of the article A, né? Porque, ó, de Yes. novo, pessoal, Alessandra is totally right. I told you that work is uncountable. E o próprio livro fala para vocês, ó, so it never has a in front of it, com o sentido de trabalho, né? You never say a work, but you can say a job, né? Então, olha só, have you ever been offered a job in a foreign country? Já te ofereceram um emprego em um país estrangeiro? Já te ofereceram um trabalho em um país estrangeiro? Okay? This is kind of confusing for some students, okay? But basically you have to understand this difference here, okay? Vou falar de novo, ó. Work, cadê? Work is uncountable no sentido de trabalho. E por esse motivo, you don't use it in the plural and you don't use a in front of it, okay? Well, so that was it. Now, guys, let's study the other pairs we have here, okay? Just a moment. Just a moment. Well, moving on. So we have here, look at more words that are sometimes confused, okay? As you can see here, you have the dictionary explanations, the dictionary meanings. Olha, o que significa actually? This is used for emphasizing what is really true. O que significa argue, career, course, and blah, blah, blah. Okay, let's go directly to the exercise. So we have here, actually and currently. What's the problem here? The problem is that actually is very similar to a word in Portuguese. It's very similar to the word atualmente. But actually, na verdade, não é atualmente, because atualmente is currently in English. Currently significa atualmente. So what does actually mean? You know, guys. I know that you know. Actually is a false cognate, né? É uma falsa cognata. Parece e não é. Ela parece o quê? Parece atualmente. But what does it mean? It means na verdade. Então, na verdade, ela significa na verdade. Com perdão do trocadilho, tá bom? Olha só. Actually significa na verdade, entenderam? Então, let's check out the sentences we have here.
Juliana, can you complete these 2 sentences here for us? Yes. We've spoken on the phone, but we never currently meet. We never currently meet. A gente não se conheceu atualmente ou a gente não se conheceu na verdade? Na verdade, a gente não se conheceu. Olha só. Current, no exato momento agora. Você disse currently? Yes. Não, na verdade a resposta é actually. Olha só, eu vou explicar por quê. Actually, na verdade, significa, lembra? Na verdade. Então, olha só o que a pessoa está falando. Ó. Eu vou traduzir aqui para você. Just a moment, I'm going to change the color of this. I think the orange one is better. So, we've spoken on the phone. Ó. Nós nos falamos por telefone. Mas, na verdade, nós nunca nos conhecemos. Entendeu, Ju? Ó, mas, na verdade, we've never met. Nós nunca nos conhecemos. A gente só se falou por telefone. Tudo bem? Yes. Agora, veja só. Juliana, can you read the other one? So the answer is currently, né? But could you read the sentence for us? Yes. Is this the best recording? A resposta, currently available on CD. Available, tá bom? A gente fala aqui com som de E, ó. Available. Do you understand the word available, Ju? Não. No, available significa disponível, tá bom? Então, olha só. This is the best recording currently available on CD. Esta é a melhor gravação atualmente disponível em DVD, que está disponível na atualidade, atualmente. Do you understand why actually is here and currently is here, Ju? Yes. Yes. Okay. So let's move on to travel and trip. I'm going to use the definition that we have here. Pay attention to the distinction between travel and trip. Travel pode ser verbo ou substantivo, né? As a verb, it means viajar, as you all know. And trip não é usado como viajar. O verbo trip significa tropeçar em algo, tá bom? So pay attention. Como verbo trip é tropeçar. E como verbo travel é viajar. The problem is travel and trip as a noun. Então, olha só. Tanto travel quanto trip, como substantivo, significam viagem, tá bom? Os dois significam viagem. And the difference is kind of simple, ok? Olha só. Então, os dois significam viagem. A trip is an occasion when you go somewhere and then you come back again, ok? É uma viagem geralmente mais curta. Travel não é uma ida e volta a algum lugar. Travel faz referência ao sentido geral da palavra viagem. É a atividade de viajar, em sentido geral. So, travel é the activity of traveling. Gravem isso por enquanto. Voltando aqui, ó. Nicole, can you read the other one for us? Oh, travel and trip. Yes. The whole family went on a trip to Florida. Okay, so the whole family went on a trip to Florida. Can you translate the sentence, Nicole? A família toda fez uma viagem para a Flórida. Tá vendo? Ó? Se eles fizeram uma viagem para a Flórida, this is they went somewhere and they are going to come back. Ok, uma viagem, ida e volta. Now, Nicole, could you read the other one? Foreign travel never really appealed to him until he retired. Can you see, guys? In the second sentence, this is not a particular viagem, não uma viagem específica, né, com ida e volta. É viagem em sentido geral, olha só. Foreign travel é viagem ao exterior, never really appealed to him until he retired. Appealed to him é tipo, nunca o cativou
nunca o atraiu. Nunca foi algo que soou como atraente ou cativante para ele. Então, esse appealed to him aqui, entendam dessa forma, tá? Ó, cativou ou atraiu. So the sentence is, just a moment, viagem ao exterior, ou viagens ao exterior, never really appealed to him, nunca o cativou. Vou traduzir no singular. Viagem ao exterior nunca o cativou, até ele se aposentar. So the idea is, foi só quando ele se aposentou que ele começou a pensar em viajar para o exterior. Tudo bem? This is the difference. Now let's move on. Oi. O appeal também pode ser interessou? Pode ser interessar, tá bom? Eu traduzi literalmente aqui, porque appeal é cativar ou interessar, a mesma ideia, praticamente, tá bom? So, really appealed to him. Se fosse interessar, Nicola, a gente traduziria assim, né? Viagem ao exterior nunca o interessou até ele se aposentar. Então, ele só se ficou interessado em viajar para o exterior quando ele estava sem fazer nada, então ele podia viajar para qualquer lugar, ok? Moving on. Letter C. Alexandra, are you still there? Alexandra? You are there, right? Yes. Yes. So, Alexandra, here, the difference is very simple, okay? Career é carreira e course é curso. So, where do you think I should use the word career and where do you think I should use the word course? Could you read the sentences for us? He has just started up on a career as a photographer. As a photographer. And the other one? She's on a score this weekend. She's on a management. We say management, okay? Management. No final você pronuncia month, okay? Management. This way. So can you see, guys? Olha só. He has just started out on a career as a photographer. Can you see? He is a photographer now, okay? E ele acabou de começar essa carreira as a photographer. So he is the photographer. Ele não está fazendo um curso de fotografia, ele já é o fotógrafo, tudo bem? Então ele está em processo de desenvolver uma career, uma carreira em fotografia. No caso abaixo é diferente, é curso mesmo, ó. A pessoa está fazendo um mero curso. She's on a, por exemplo, where is Celine? Oh, Celine is not here this week. She's on a management course this week. Ó, ela está fazendo um curso de gerenciamento ou de administração essa semana. This is just a course, não uma carreira em gerenciamento. This is a course in management. Esse on que está aqui passa a ideia de que ela está fazendo o curso. Ó. She's on a management course this week. Ela está em um curso, né? Ela está fazendo o curso de administração ou gerenciamento. Bom, moving on. Fun and funny. The difference here is kind of simple too, but many students confuse these two words, okay? So just a moment, let me organize things here. When we say that something is fun, we mean that this something is, fun is divertido. Tudo bem? Divertido. And I think you all know that in English, when we say divertir-se, we use the expression have fun, okay? Or you can say have lots of fun, or have a lot of fun, or have a lot of fun. Então, fun é divertido. Now, pay attention. The problem is funny. Tem muita gente que acha que funny é divertido, but funny não é divertido, ok? Funny means engraçado, as you know, engraçado, and something which we call funny is something that makes us laugh. So we laugh
when we think that something is funny. So the idea of funny is the idea of something which is, in Portuguese, say cômico, or something which is hilário, something that makes us laugh. So remember this, something that makes us laugh. Algo que nos faz rir é algo funny. Quando eu digo que algo é fun, não quer dizer que eu ri. Quer dizer que eu me diverti, achei legal. Mas pode ser que eu achei legal e não ri em nenhum momento. Entenderam? Se eu rio, eu achei aquilo funny. Tá bom? Vamos voltar para cá então, ó. Pay attention. Deixa eu ver. Alessandra, can you read the next one? Letter D. Okay. Our day at the beach was a lot of fun. A lot of fun. Uhum. Don't let. Sorry, a palavra fun aqui foi usada como substantivo, né? Ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó. Fun significa divertido quando eu considero como adjetivo. Por exemplo, so sorry to interrupt you. So sorry for interrupting you, Alessandra, but let me tell you something. Ó. Imagina que a pessoa fala assim, pessoal, ó, a viagem foi divertida. The trip was fun. Ó, a viagem foi divertida, quer dizer, nós curtimos muito a viagem, tá bom? The trip was fun. Nesse caso aqui, pessoal, fun é um adjetivo, tá bom? The word fun is being used as an adjective. Só que na expressão have fun ou have a lot of fun, esse fun que tá aqui é a palavra diversão, ó, ter diversão. Só que a gente não fala ter diversão, a gente fala divertir-se. Então, quando a Alessandra usou a palavra aqui, pessoal, ó, pay attention. Our day at the beach was a lot of fun. Esse fun que ela usou aqui é um substantivo, tá bom? Pay attention to that. Ó, was a lot of fun foi muita diversão. Só que a gente traduz como foi muito divertido, tá bom? Bom, moving on, Alessandra. The other one, please. Consegue ler aqui, Alessandra? Alessandra? Oi. Oi. Don't laugh. It isn't funny. Perfect. It isn't funny. What's the translation of this sentence, Alessandra? Não ria, não é engraçado. Não ria, não é engraçado. Tá vendo, pessoal? A pessoa tá falando assim, ó, não é motivo para rir. Não ria, não é engraçado. So remember that, okay? When we use the word funny, I am talking about something that makes me laugh or makes us laugh, okay? Bom, moving on. Juliana, you are gonna read the other one, okay? So pay attention, ó. Borrow, vou explicar aqui primeiro, ó. Borrow means pegar emprestado. Tudo bem? Pegar emprestado. And lend significa emprestar algo para alguém. Então, olha só. Borrow pode ser emprestar quando você entende como emprestar de alguém alguma coisa para você. Então, emprestar de é borrow. Borrow, tá bom? Emprestar de. Mas emprestar para é lend. Examples. Pay attention, olha. Imagine eu falando assim com a minha mãe, ó. Mãe, posso emprestar o seu carro hoje? Posso emprestar, quer dizer, posso pegar o seu carro emprestado? Seria assim, ó. Mom, can I borrow your car? Can I borrow your car to go to college today? Can I borrow your car? Eu posso pegar seu carro emprestado? Quer dizer, minha mãe vai emprestar para mim. Eu vou emprestar o carro dela. Tudo bem? Aí, imaginem que ela fala assim, ó. Eu não posso te emprestar o carro hoje porque eu vou precisar dele, ó. I can't lend you my car today because I'm gonna need it. Ok, ó. I can't lend you my car today. Eu não posso emprestar o meu carro para você. So pay attention to the difference, ok? Juliana, can you open your microphone? Yes. Yes. So, Ju, before we go to the
to the sentences of your book, could you translate this sentence here for me? Imagine that eu tô do seu lado, okay? I am sitting next to you, and then I ask you, Ju, pay attention, Ju, posso pegar sua caneta emprestada? Emprestado? I am I don't know if in Portuguese we say emprestada, but I think it's emprestada. Posso pegar sua caneta emprestada por uns instantes? How would I say that in Portuguese, Juliana? Aliás, in English, Juliana? Ju? Desculpa, que o microfone aqui falhou. É can I take? Não, pegar emprestado. Como é que eu Can falo I pegar borrow? emprestado? Can I borrow? Yeah. Can I Your borrow? pencil. Okay. Your caneta. Your pen. Pen, isso. Pencil é lápis, tá bom? Yes. Então, em inglês, pessoal, ficaria assim, como a Juliana falou. Can I borrow your pen? Ó, can I borrow your pen? Então, ó, borrow é pegar emprestado, tudo bem? Vocês sabem, pessoal, eu estou em dúvida agora se a gente fala emprestada, porque aqui é uma palavra no feminino, ou se a gente fala emprestado mesmo, porque é uma expressão. Do you know? I don't know. I am having doubts now. Eu I acho don't que know. conjuga de acordo com o substantivo, palavra, né? né? Caneta emprestada, carro emprestado, livro emprestado. Por isso que eu estou pensando assim, caneta é feminino, então deve ser emprestado, but I am having doubts. Bom, anyway, let's move back here to the exercise. Olha só, borrow and lend, Ju. So, first sentence. Could you borrow me your umbrella? What's the translation of this sentence? Você pode me emprestar seu guarda-chuva? And what's the other one? Can I lend your umbrella? Yes. Na verdade, Ju, tem um pequeno problema que você não percebeu, olha só. Can you borrow me? Seria, você pode pegar emprestado de mim o seu guarda-chuva? Entendeu? Borrow não é pegar emprestado? Então, na verdade, é o contrário, é assim, ó. Can you lend me your umbrella? Você pode me emprestar o seu guarda-chuva? Aí embaixo. Can I borrow your umbrella? Eu posso pegar emprestado o seu guarda-chuva? Lembra que eu falei? Lend é emprestar para. E borrow é tomar emprestado. Pegar emprestado. Quem que vai pegar emprestado aqui? Não sou eu? Então, o correto é can I borrow? Eu posso pegar emprestado o seu guarda-chuva? Entendeu, Ju? E na frase de cima é você que vai emprestar para mim. Entendeu? Eu acho que entendi agora. É meio confuso. Entendeu? Você this is kind of confusing. Você trocou, na verdade, tá bom? Ok. Bom, é só você pensar no sujeito, ó. Você vai lend para mim. Embaixo é eu vou pegar emprestado de você, né? O seu guarda-chuva, ok? Ok. É só gravar. Borrow, vou voltar aqui, ó. Borrow é pegar, é melhor vocês decorarem assim, ó. Pegar emprestado e lend é emprestar, ok? Ok, moving on. Now, deixa eu ver, Nicole. Nicole, are you still there? Yes. Nicole, you are gonna do the next one, okay? First of all, I'm gonna give you a very brief explanation, guys. Oh, very simple. Pay attention. The problem is, tanto argue quanto discuss podem ser traduzidos como discutir, tá bom? But pay attention. We use discuss com o sentido de debater ideias. E a gente usa argue quando a gente entende discutir como bater boca, brigar com alguém, tá bom? Então, olha só, argue significa discutir no sentido de bater boca com alguém, fazer uma briga verbal, bater boca, tudo bem? E o verbo discuss significa também discutir, só que no sentido de discutir ideias, discutir projetos, então é no sentido que a gente entende o verbo debater, tá bom? Debater em português. This is the idea. So, Nicole, please.
Don't argue with me. You know I'm right. Don't argue with me. Não discuta comigo, né? Tipo, ó, não briga, não retruque, não bata a boca comigo. You know I'm right, okay? The next one, Nicole. We're meeting to discuss the matter next week. Yes. Thank you so much. So, we're meeting, nós vamos nos encontrar, né? Para fazer o quê? To discuss the matter next week. Nós vamos nos encontrar para discutir o assunto na próxima semana. Ok, moving on. Lose and miss. Very simple, ok? Olha só. Deixa eu ver onde está aqui. Está aqui, ó. Pay attention. Lose. Be unable to find someone or something. Ó. Perder algo no sentido de você não sabe onde está. Você pôs em algum lugar e não se lembra onde pôs, ou simplesmente você perdeu mesmo. Caiu em algum lugar, você nem percebeu. Você lose aquela coisa. Então você está unable to find someone or something. Você é incapaz de encontrar porque você não sabe onde foi parar. Não sabe o paradeiro da coisa ou da pessoa. O miss não se usa para esse caso de coisas perdidas, em pessoas perdidas. We use miss, for example, when we are talking about means of transportation. Perder o avião, perder o trem, perder o ônibus. Por que você perde? Porque you are too late for something. For example, the train or the bus. Então, quando você está atrasado e você acaba perdendo aquela coisa, o verbo que a gente usa é o verbo miss. Essa é a explicação que o livro de vocês dá, mas tem muito mais aqui por trás, tá bom? Mas isso já basta pra gente, olha só. Lose, perder algo, porque você não sabe onde está. Miss, perder o ônibus, perder o trem, porque você chegou tarde demais, você chegou atrasado, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver. Alessandra, you again. Can you complete Yes. here for us? I missed the last train home again. What's the translation of this sentence? Eu perdi o trem para casa de novo. Eu perdi no Eu perdi o último trem, né? The Yes, last train. the last train. And the other one? I lost my bag. Have you seen it? I lost my bag. Have you seen it? Eu perdi minha bolsa, né? Você a viu? Então, olha só, pessoal. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês bem rapidão. Ó. Eu sei que já tá tarde, but pay attention. Ó. In English, we also use the verb lose when we are talking about, for example, we have some expressions with lose. For example, lose your patience, perder a paciência, lose your sanity, perder a sua sanidade, ou seja, enlouquecer. We can also have lose your mind, que é perder a cabeça, no sentido de ficar meio bravo, tudo bem? You can also say lose your head, perder a cabeça, no sentido de ficar bravo também, tá bom? So, with these expressions here, in English, we don't say miss, we say lose. So, lose your patience, lose your sanity. Existe uma outra expressão que é perder a virgindade. Perder a virgindade em inglês, eles falam assim, ó, lose one's cherry. Tipo, perder a sua virgindade seria lose your cherry. É uma expressão também, tá bom? Eu tô mostrando para vocês verem que existem várias outras combinações em que você não usa miss, tudo bem? Miss. E para terminar, prometo que eu vou terminar agora, miss também significa errar. Errar o alvo, por exemplo, tá bom? Imaginem que eu fale assim, ó, a minha casa é a última casa da rua. Ela é totalmente rosa. Não tem como você errar a minha casa, porque ela é tão visível, ela é rosa. Não tem como você acabar entrando na casa do vizinho. Não tem como você errar a minha casa, ó. You can't miss my house. You can't miss my house. Por que eu tô dando esse exemplo? Para vocês não acharem que miss aqui é o verbo perder, tá bom? Miss é perder um
um meio de transporte porque você chegou atrasado. Perdeu o começo da reunião porque você chegou atrasado. Então, ó, you miss... Por exemplo, eu perdi o começo da região. Perdi o começo da reunião. I missed the beginning of the meeting. Eu perdi por quê? Porque eu cheguei atrasado, tá bom? Agora, nessa frase aqui, miss significa errar. Ó, you can't miss my house. Não tem como você errar a minha casa, ó. Você não pode errar, não tem como você errar a minha casa. Porque ela é rosa, cor de rosa. É bem visível. Tudo bem? Vai saltar aos seus olhos. This is the idea. Okay? I hope you could understand that. I'm going to interrupt the recording now